Olá, meus amigos, vamos falar nesse vídeo do item 25.2.2. O tema tutela e autotutela administrativa. São expressões muito usuais quando nós estudamos a organização administrativa e as formas de controle administrativo. Essas expressões não podem ser confundidas, até porque são muito frequentes no dia a dia de para você que advoga com a administração pública ou para você que vai prestar provas de concurso público, seja como for, são expressões que são muito usuais no dia a dia e que não podem, portanto, não podem gerar confusão por parte do operador do direito. Bom, em relação à tutela administrativa, tutela, em primeiro lugar, significa controle. Tutela é controle, autotutela é autocontrole. Quando falamos em tutela ou controle, nós falamos basicamente de relações não hierarquizadas. Explicando melhor, nós falamos em tutela administrativa, controle administrativo, quando nos referimos ao controle exercido por entes federativos, por entes que integram a administração pública direta, um controle exercido em relação aos atos praticados por entidades que integram a administração pública indireta. Pensem na União Federal. A União Federal, ente dotado de autonomia federativa, a União Federal integra a administração pública direta federal. Então a União, ela pode se organizar de várias maneiras. A União Federal pode criar órgãos internos que estarão ali hierarquizados, subordinados ao chefe do executivo, e aí, por exemplo, os ministérios que têm à sua frente os respectivos ministros, esses ministros subordinados ao presidente da República. Então a primeira opção seria a mera desconcentração da atividade, olhando para dentro. Essa pessoa jurídica de direito público, a União Federal, vai criar órgãos dentro da mesma pessoa jurídica, portanto, órgãos que estão numa relação interna, localizados no interior daquela pessoa jurídica, e isso significa dizer numa relação hierarquizada. Agora, um outro caminho, ao invés de criar órgãos, o ente federado, no caso do meu exemplo, a União, ela pode fazer a descentralização. E aí ela pode, por exemplo, na descentralização, dentre outros caminhos, ela pode criar uma entidade administrativa, criar uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Pessoas de direito público criadas por entes federados, autarquias e fundações estatais de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado, criadas pelo ente federado, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais de direito privado. Pois bem, nesse último caminho, quando o ente federado cria uma pessoa jurídica, seja de direito público, seja de direito privado, ele cria uma pessoa dotada, para ser redundante, de personalidade própria, de personalidade jurídica, de capacidade para celebrar contratos, capacidade para propor ações judiciais, uma pessoa própria, com personalidade, com autonomia. Nesse caso, portanto, nós teremos de um lado o ente federado, naquele exemplo a União Federal, e de outro lado teremos as entidades da administração pública indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações estatais de direito público ou de direito privado. A relação entre pessoas jurídicas distintas é uma relação não hierarquizada, não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. A hierarquia, guardem essa regra de ouro, a hierarquia é uma característica interna da pessoa jurídica. Dentro de cada pessoa jurídica, nós temos uma relação hierarquizada, mas não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. O que existe entre a União Federal, de um lado, e as respectivas pessoas jurídicas que ela cria, de outro lado, as entidades da administração indireta, autarquias, estatais e fundações, o que existe nessas relações aqui é uma relação, na verdade, de vinculação, tutela. A tutela é uma expressão, controle, né? A tutela, o controle. A tutela é uma expressão utilizada
para essa relação não hierarquizada. A administração direta tem a tutela, exerce controle sobre a administração pública indireta. Em âmbito federal, o Decreto-Lei 200/67, que trata da organização da administração federal, o Decreto-Lei 200/67 fala ainda em supervisão ministerial. Quer dizer, o ente federado, através de seus ministérios, órgãos internos, o ente federado vai supervisionar, através de seus ministérios, as suas autarquias estatais e fundações estatais. Supervisão ministerial, tutela, controle. E essa tutela, como ela se dá numa relação não hierarquizada, ela vai ter que ser exercida nos termos, nos limites da legislação vigente. Por isso que se afirma que não cabe recurso hierárquico impróprio contra uma decisão de uma entidade da administração indireta, um recurso direcionado para o respectivo ente federado. Porque o Joãozinho não pode interpor um recurso hierárquico impróprio em regra contra uma decisão de uma autarquia e direcionar esse recurso, portanto, para o ministério respectivo que faz o controle, para a União Federal. Em regra não pode, porque a União Federal de um lado, de outro lado uma autarquia, poderia ser uma estatal ou uma fundação, você tem pessoas jurídicas distintas, portanto autonomias, que devem ser preservadas. O recurso hierárquico impróprio representaria uma relativização da autonomia da entidade, porque o ente federado poderia rever as decisões, via recurso hierárquico impróprio, prolatadas por autarquias, estatais e fundações. A ideia que vigora hoje, majoritariamente, inclusive no STJ, é que só cabe esse recurso hierárquico impróprio se houver previsão legal expressa. Se é a lei que vai criar uma autarquia, uma fundação estatal de direito público, ou se é a lei que vai autorizar a criação de uma empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação estatal de direito privado, se é a lei que vai criar ou autorizar a criação daquelas pessoas jurídicas e vai resguardar a autonomia dessas pessoas jurídicas, só a lei poderia relativizar essa autonomia. E, portanto, só a lei poderia prever e admitir o recurso hierárquico impróprio, que, no final das contas, representaria uma relativização dessa autonomia. Por quê? Porque aquela pessoa jurídica, uma autarquia, por exemplo, prolataria uma decisão e essa decisão, teoricamente, poderia, então, ser revista por um ente federado, por uma outra pessoa jurídica, na via do recurso hierárquico impróprio. Então, só cabe recurso hierárquico impróprio se houver previsão legal. A tutela, portanto, que a administração pública direta exerce sobre a administração pública indireta, essa tutela terá que ser exercida sempre nos limites colocados pela própria Constituição Federal e pela legislação vigente. De outro lado, nós temos a autotutela, que é um controle administrativo exercido dentro de uma mesma pessoa jurídica. E, portanto, se é dentro de uma pessoa jurídica, numa relação hierarquizada. Seja uma pessoa jurídica de direito privado, seja uma pessoa jurídica de direito público, cada pessoa jurídica se organiza internamente. Tem lá setores especializados. Se você pensar numa empresa privada, é a mesma coisa. Uma empresa privada tem lá uma diretoria, uma presidência, um setor de recursos humanos, um setor financeiro, um setor de logística, etc, etc. Assim também ocorre com o Estado. As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, que integram a administração pública direta e indireta, elas são internamente organizadas. Dentro de cada pessoa jurídica nós temos setores, órgãos, despidos de personalidade jurídica, cada órgão com uma competência própria. Nessa especialização interna de funções, nessa relação interna, nós temos uma organização hierarquizada. Uma pessoa que comanda aquela pessoa jurídica e agentes públicos que estão numa posição hierarquicamente inferior. Então, no exercício da autotutela administrativa, como fala a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, pode aquela pessoa jurídica rever os seus próprios atos, anular os seus atos ilegais, ou revogar os seus atos válidos, mas que se tornaram inconvenientes e inoportunos. Então, a autotutela é esse autocontrole, um controle que vai ser exercido pela pessoa jurídica em relação aos seus próprios atos.
E essa autotutela se coloca no interior de uma pessoa jurídica numa relação hierarquizada. Portanto, dentro de uma pessoa jurídica, se a relação é hierarquizada, essa autotutela ela não depende de previsão legal expressa. Decorre da própria relação interna hierarquizada essa prerrogativa do superior rever seus próprios atos e os atos dos agentes públicos hierarquicamente inferiores. Então, o recurso hierárquico, que é interposto dentro da mesma pessoa jurídica, dentro da pessoa jurídica, como é uma relação hierarquizada, esse recurso hierárquico ele não depende de previsão legal expressa. A autoridade superior pode, até mesmo de ofício, rever os atos dos seus subordinados. E o recurso hierárquico ele poderia ser interposto independentemente de previsão legal expressa. É diferente, portanto, da tutela, quando você fala de pessoas jurídicas distintas e que os eventuais recursos hierárquicos impróprios, porque não há hierarquia propriamente dita entre pessoas jurídicas, lá esses recursos hierárquicos impróprios dependeriam de lei. Aqui, na autotutela, dentro de uma mesma pessoa jurídica, não haveria necessidade de previsão legal expressa. O recurso hierárquico seria naturalmente decorrente da relação hierarquizada. Tá certo? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima oportunidade.